Bora, menina, essa tarde de domingo aqui, um cauzinho rapidez aqui pra vocês. Senta aí que lá vai caos. Senta aí. E se gostar, não deixa o seu like aí, só pra me ajudar. História de João e de Juarez. Começou aonde? No sertão da Paraíba, na década de 20 por aí, de 20 e pouco. João e Juarez eram dois irmãos, filhos de um agricultor, que na época tinha um coronel que botou o olho grande para comprar as terras do pai dele. E o pai dele não vendia. O pai dele disse, não, essas terras aqui é herança dos meus filhos. E não vendi, não vendi, não vendi de jeito nenhum. O pai de João de Juarez tinha vendido umas cabeças de gado para comprar outras coisas, para investir mais nas terras, né? E vinha para chegar em casa. No meio do caminho tinha 3 jagunços, dando um recado do coronel. E o pai do João e do Juarez disse, diga pro coronel que eu não vendo, a minha palavra é uma só. Não vendo ali a herança dos meus filhos. Então teve um deles que estava meio bêbado, meio manguaçado, deu um tiro no pai de Juarez e matou. Então o Juarez sabia que não tinha jeito. Mas o João foi lá, ainda abriu o BO, delegado e tudo. Só que o delegado era comprado do coronel, né? Naquele tempo era assim. Aí não deu em nada. Olha o que o João inventou. Vou entrar na polícia volante e vou vingar o meu pai. O Juarez já foi e deu uns carão nele. Você vai entrar nessa coisa cebosa, nessa coisa suja. E os dois irmãos passaram a discutir, né? E o João continuou na polícia volante. O Juarez pensou e disse, não, eu vou entrar no cangaço. Lá dá pra me se vingar do meu pai e botar a justiça, para fazer justiça, né? E entrou. Um entrou no cangaço, outro entrou na polícia volante. Aí lá o Juarez passou a se chamar Sabiá. E o João assumiu a patente, né? Pegou um negócio bom. Só que com o tempo o João viu que não ia fazer o que ele estava querendo fazer. Porque um camarada para dentro mesmo disse para ele, João, aqui você tem que saber relevar as coisas. É aqui quem paga mais. Se o coronel paga, a gente vê aquela morte ali, mesmo que não vê. Aí ele viu que lá dentro ele não ia fazer nada. Mas não podia fazer mais nada, já estava lá dentro, né? E tentou várias vezes para se vingar do pai dele, mas não conseguiu. E já o Juarez, que tinha virado sabia, virou chefe de subgrupo. E um sabia do outro. Só que os dois não sabiam que era irmão. Porque o Sabiá, que ficou o nome Sabiá, que ficou conhecido. Não foi o nome Juarez. E lá o outro cabal era sargento, não sei o quê. Cada um levou um apelido. Então nenhum dos dois sabia que era irmão. O cabo da volante não sabia que o Sabiá era irmão dele, entendeu? Aí um dia teve um tiroteio, teve um encontro mesmo na pracinha lá, puf. Porque é o seguinte, o Juarez, que era o Sabiá, voltou para. Soube que as terras do pai dele, que era dele, do irmão dele por herança, tinha sido ocupada pelos que hoje é sem terra. Naquele tempo tinha outro nome, que eu não sei, não estou lembrado qual é. Então ele voltou para a cidade dele. Ele mais 10 cabas chegaram lá e reivindicaram. E dava 3 dias para os cabos que estavam lá ocupando desocupar as terras deles. Então eles ficaram lá acampar 3 dias. Quando foi no segundo dia, o sargento, que era o pai, o irmão dele, né, o João, chegou lá para poder botar moral na coisa. Quando viu, era o irmão dele. E já estava com alguns anos que não via o irmão dele, né? Quando viu o irmão dele, o Sabiá começou a cantar a música que a mãe deles cantava para ele dormir, né? Então o sargento lá foi a chorar. Os policiais não entenderam nada, nem os cangaceiros, né? Que tá com o Sabiá. Aí depois que foram descobrir que os dois eram irmãos. Aí o Sabiá disse, olha, eu não estou aqui para bagunçar, não estou aqui para poder humilhar ninguém, eu só quero as terras que é do nosso pai, e é nosso direito. E eu dei 3 dias para eles desocupar. Agora, se eles não desocupar, aí vai ser na bala. Ele disse isso, Sabiá, né? E foi
O sargento lá não fez nada, virou as costas, chamou os caras e foram-se embora. Então o Sabiá conseguiu, que os cabas foram-se embora, respeitaram, né? A dor de um filho, né? E desocuparam as terras. O Sabiá conseguiu. O Sabiá passou mal uns dias lá também e foi embora também. E ficaram com aquilo, aquele negócio todo. Só que com aquilo ali começou a perseguição mais ainda do Sabiá. E a polícia arrochando, polícia de todo canto, e foi morrendo da turma do Sabiá, foi morrendo gente, até que ele ficou sozinho. E ainda machucado, depois do tiroteio que rolou, né? Aí ele viu que o tiro estava muito machucado, ele viu que não ia sobreviver, né? O que o Sabiá fez? Voltou para a terra dele lá. A primeira coisa que ele fez foi pro túmulo do pai dele, né? E ficou de joelho e disse: pai, eu consegui nossas terras. Não do jeito que o senhor queria. Eu espero que o senhor me perdoe. E ficou lá, né? Quando ele olhou para trás, ele viu que o irmão dele chegou, né? Aí ele disse: vem me prender, irmão. Aí o sargento lá não respondeu nada. Ele disse: olha, eu tenho pouco tempo de vida. Eu vim só me despedir do nosso pai. Então o irmão passou com o outro a noite toda, quando amanheceu o dia, o Sabiá tinha morrido. Então o Juarez pegou, enterrou o irmão, botou lá o nome dele lá e tudo, e voltou para a capital, né? E disse que o Sabiá tinha morrido. Mas não disse que tinha passado a noite todinha com ele não, né? O irmão dele não era não. Pegou e passou a noite com o irmão dele lá, né? Aí mudaram, eu sabia, o João mudaram de canto, né? O João pegou o veículo, foi lá, pegou e entregou a bata. Não quis mais ser policial. Voltou para a cidade dele, comprou umas terrinhas, nunca casou, ajudava todo mundo ali, mas nunca casou. Até o dia de morrer. Enterrado também pertinho. Ficou o túmulo lá do pai no meio, filho de um lado e filho do outro. E os três morreram e nenhum teve a justiça que tanto merecia. E assim era antigamente. A justiça era cega. Para quem tinha dinheiro, eles abriam o olho e faziam de tudo. Mas quem não tinha, morria que nem o João, o Juarez e o pai dele. Sem justiça. E esse foi o caso do vídeo de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo. Mas é mais longo ainda, porque eu tentei diminuir o máximo que pudesse para poder ficar um pouco, não ficar muito grande. Uma boa tarde a todos.